essa conversa pra gente, pra mostrar um pouco da sua personalidade, mostrar um pouco dos seus objetivos pra galera do Brasil. Queria que você começasse contando como você começou a treinar e como que foi, onde que foi e como que foi. Então, eu comecei a treinar com 5 anos de idade. Eu sou do Texas, né? Eu nasci no Texas. Eu morava em San Antonio, eu treinava com o Rodrigo Pinheiro. Eu comecei a treinar porque eu sempre ficava com meu pai, né? Meu pai ia malhar, ele malhava todo dia. Eu sempre ia com ele, eu sempre ficava do lado dele, tipo, fazendo os exercícios também. Aí, um dia um cara veio conversar com meu pai. Meu pai fazia boxing, tipo, como cardio. Aí o cara perguntou, você é lutador, você luta? Aí meu pai falou, não, tipo, meu pai fazia boxing, aí ele ensinou pra mim e meus irmãos quando era menor. Aí o cara falou, a gente precisa de alguém do seu peso pra gente treinar, a gente treina jiu-jitsu. Aí meu pai respondeu, não sei se é pra mim. Aí o cara recomendou e falou, a gente tem um programa de criança também. Aí meu pai foi lá, meu pai me deixou treinar pela primeira vez. Ele continuou vendo um cara na academia e falou, a gente tem que pelo menos levar ele uma vez pro cara ver que a gente tá indo. Aí foi na primeira vez, eu fiz o primeiro treino. Nessa época eu também fazia outros esportes. Eu treinava, eu fazia beisebol, fazia basquete também. E nessa idade, não sei se as outras crianças também, tipo, tinham aquela vontade de ganhar. Aí, tipo, eu sempre era competidor, sempre gostava de ganhar. Aí eu fiz o primeiro treino, eu lembro que a gente fez um jogo na minha primeira aula. A gente chamava sumo, que você tem que empurrar a criança pra fora. Sim. Aí, tipo, eu lembro que eu não sabia nada, não sabia nenhuma técnica, não sabia nada de jiu-jitsu. Só que eu ficava baixo e começava a empurrar as crianças aí. Você já era competitivo, né? Sim, o professor começou a botar a criança maior, faixa amarela, faixa cinza. Aí eu comecei a ganhar um pouco de confiança. E essa primeira vez, eu lembro que a gente treinou, mas depois a gente não continuou. A gente fez aquela vez, eu tentei. A gente não sabia se a gente ia começar a pagar o membership, começava a treinar todo dia. Então, eu lembro a gente passava no carro todo dia à academia. Eu sempre falava pro meu pai, eu quero voltar, eu quero fazer de novo. Aí, acho que durou uns 2 meses assim, meu pai viu que eu queria voltar de novo. Aí ele me levou outra vez e foi daí que eu comecei a treinar mais, que eu comecei a lutar. Que depois dos primeiros 2 meses assim, a gente fez, foi um campeonato na academia. Aí essa foi minha primeira vez lutando e sentindo aquela sensação de lutar e sentir aquela pressão. E foi daí que eu comecei a lutar. A gente começou a lutar nos campeonatos em Texas, assim, a gente ia para Houston, Austin, lutar em campeonato local, assim. E foi daí que eu comecei a lutar e ganhar experiência. Legal. Pra galera que não sabe, seu pai é faixa preta também. E ele começou a treinar depois, então quanto tempo demorou depois que... Acho que 1 ano e meio. Quando eu comecei a lutar mais, ele viu que... Na época, na verdade, eu era um dos únicos competidores da academia. Não tinha muito competidor, especialmente de criança. Eu era um dos únicos. Aí, não era todo o campeonato que meu professor tava aí. Aí meu pai ia lá comigo, minha mãe também tava. Aí não sabia como ajudar, como fazer o coach. Sim, sim. Aí meu professor já estava falando para ele, quando você vai começar a treinar, quando você vai começar a treinar com ele, seria bom se você treinasse com ele. Aí um dia o meu professor chegou e falou, eu tenho um kimono para você, agora você não tem mais desculpa para não treinar. Aí meu pai começou e foi daí que a gente começou a treinar junto, né, e criar essa conexão. Sim. Acho que era uma coisa legal, porque não é todo mundo que tem essa conexão com o pai, que o pai faz a mesma coisa que a criança. Aí, a gente foi treinando todo dia, é o que deixa a gente feliz, a gente treina todo dia até hoje, e eu acho que essa parte me ajudou bastante, especialmente de criança. Então... Sim, eu acho que é uma coisa que é legal porque tem bastante agora na AOJ, talvez seja até a história de vocês, assim, inspira bastante gente na AOJ, porque
hoje eu sou um desses, né, que o pai treina e o filho também. Acho que alguns já estão nessa fase onde o filho treina na mesma aula que o pai, mas a maioria é de uma geração um pouco mais nova, né, as crianças são mais novas, então eles treinam na aula de criança e os pais treinam na aula de adulto, mas eventualmente eu acho que Sim. vai acabar acontecendo a mesma coisa que acontece com você e é bem legal. Acho que para todo mundo que está assistindo, principalmente para os pais ou para as pessoas que são atletas e sonham em um dia ter a família, eu acho que isso é uma coisa bem especial para quem está vivendo, né? Talvez você dá mais valor só quando está nesse momento da sua vida. Eu nunca, como atleta, eu nunca pensei muito nisso, nessa parte de eu estar treinando e meu filho também está treinando e gostando das mesmas coisas, mas acho que eu comecei a ver cada vez mais, talvez até o fato de ver vocês lá, foi uma coisa que é bem legal, porque você fica mais divertido, né? Se tem alguma coisa que uma pessoa que você está sempre junto tem o mesmo objetivo. Sim, é mais difícil o pai entender, né, se não tá treinando. Tipo, Sim, acho que evita um pouco desse negócio da pessoa, do pai que não sabe nada, né? Pelo menos se está dando alguma opinião ou alguma coisa, ele tem algum tipo de experiência consegue e ajudar. é mais fácil de você conversar. Você falou que começou nessa competição na academia, tudo, e eu lembro você de faixa laranja, você foi competitivo no Brasil, né? Teve a experiência de competir em Manaus. Acho que isso é uma coisa legal também para você falar. E eu lembro a primeira vez que eu assisti você lutando, a gente já tinha um grupo bom de crianças indo pro Pan Kids e a gente estava sempre ganhando tudo no Pan Kids. Eu lembro que até te falei quando você foi para academia, eu te vi lutando, eu vi uma luta e você estava numa luta com um menino brasileiro, acho que na faixa verde. E era uma luta bem dura assim, eu vi que você conseguiu fazer uma movimentação no final e acabou fazendo ponto e ganhando a luta. E eu lembro que me chamou a atenção pela habilidade assim, de conseguir reverter o cenário. E várias vezes a pessoa, principalmente quando é criança, assim, né, começa a perder, ela já começa a frustrar e não consegue pensar, não consegue desenvolver a luta. E eu lembro que foi a primeira coisa que eu reconheci assim, vendo você lutar. Você acha que essas experiências, que nem você ter ido bem cedo para o Brasil para lutar, e com certeza você estava lutando, como você falou, campeonatos locais no Texas, daí a maioria dos campeonatos, já estava fazendo alguns Pan Kids, alguma coisa, mas ir para o Brasil num ambiente totalmente diferente, principalmente quando você está indo criança para o Brasil, é muito mais intimidador, né? Sim. Eu acho que, como que foi essa experiência assim, para você, que você acha que adicionou na sua vida? Então, eu acho que lutando bastante com criança me deu muita experiência, me deu aquela confiança de saber, tipo, não importa o que acontecer na luta, tipo, o cara pode chegar nas minhas costas e eu vou conseguir escapar e voltar na luta. E quando eu fui para o Brasil, uns meses antes, eu comecei a aprender português. Tipo, eu tinha essa vontade de aprender a falar a língua desde pequeno, porque eu sabia que um dia eu ia viajar, um dia competir ou dar aula no Brasil. Ou ia estar sempre em volta de brasileiros, né? Sim, eu basicamente morava na academia. Eu ficava o dia todo, eu fazia homeschool na época. Aí eu chegava na academia cedo, eu chegava às 6, ficava até a noite, até a última aula. Aí entre as aulas eu fazia esse homeschool, só que tinha bastante brasileiro na academia que também ficava na academia comigo. Então eles chegaram do Brasil e não sabiam falar inglês. E eles queriam dar aula, estavam querendo competir, achar a oportunidade. Então eu falei para eles, eu também quero aprender português, então vamos fazer essa troca. Eu ensino inglês para vocês, aí vocês me ensinam português. Aí foi assim, tipo, um dia eu falava só o português com eles, um dia eu falava só o inglês para ajudar. Aí eu sabia que ia ter uma oportunidade que ia aparecer para eu lutar, e esse foi o Copa Pódio. Foi minha primeira vez no Brasil, eu fui para Manaus. E eu já tinha bastante amigo de Manaus. Meu professor era manuara, então já conhecia umas pessoas no Brasil, em Manaus. Então esse campeonato foi muito legal para mim e foi uma das primeiras vezes que eu viajava fora do país. Então
eu lutei com um menino bem duro de Manaus, que eu já estava sentindo um pouco da pressão, o pessoal comentando, falar, tipo, esse não vai aguentar, vai amassar, não sei o quê. Aí, eu treinava já com brasileiro, eu já sabia como que era. Eu sei que, tipo, eles são bem duros, treinam bastante, eu sabia como que ia ser. Eu já tinha lutado com alguns brasileiros aqui, mas nunca foi no país deles para lutar. E você estava fazendo a mesma coisa também, você também estava treinando bastante, também estava fazendo... Eu estava acostumado já, como eu falei, já tinha essa confiança de lutar bastante, de ter essa experiência de lutar cada fim de semana. Então, quando eu fui confiante, eu fui para ganhar. Eu fiz 2 lutas, acho que eu consegui finalizar uma delas e a outra eu ganhei por ponto, mas foi um evento muito legal, consegui tipo, conhecer a cultura pessoalmente, né? Foi bem legal ver tudo, ir na academia, treinar, foi uma experiência muito legal que eu sempre vou lembrar. E quando você decidiu mudar e ir para AOJ, eu lembro que foi na faixa verde, eu vou falar um pouco sobre essa primeira experiência no meu ponto de vista também, mas eu queria vocês, assim, quando você estava em casa, qual foi a conversa, assim, ou o que começou a acontecer que você falou, caramba, tipo, eu preciso treinar em algum lugar que vai me preparar melhor para essa situação, eu queria que você falasse, porque eu acho que tem muita gente que tem tá nessa mesma situação que você teve um dia, essa vontade de se profissionalizar, né? Você sabe que você está fazendo bem, que você tem futuro, mas talvez o grupo que você está ainda não tem essa estrutura que é necessária para chegar num patamar muito elevado, ou o objetivo da academia não é voltado para isso. Eu queria saber qual foi a conversa e a principal razão dessa escolha. Então, meus pais me ajudaram muito nessa mudança, né? Meu pai falou que ele tinha uma oportunidade de mudar, de trocar de trabalho. Então, ele tinha uma oportunidade de mudar para qualquer lugar do mundo, mas ele podia continuar com o trabalho que ele já tinha. Aí ele falou pra mim um dia, se você pudesse treinar em qualquer lugar do mundo, tipo, aonde você ia escolher? Aí nessa época eu já estava estudando luta, já estava vendo vídeo no YouTube, assistindo luta no campeonato. Eu já conhecia vocês, o AOJ, os mains. Então falei pra ele, eu quero ir na AOJ, que na época vocês tinham o maior time de criança, né? Então, eu já tinha lutado com alguns deles no Punk Kids e outro campeonato assim. E eu queria estar num lugar assim que, tipo, tinha pessoas da minha idade, perto da minha idade, com os mesmos valores, os mesmos objetivos, para me motivar mais. Eu já estava motivado, mas, tipo, as pessoas na minha academia, na época, sempre eram mais velho, tipo, já era faixa preta. Era um grupo de idade diferente. Marrom, roxo, eu era faixa verde. Então não tinha muito treino pra mim, tipo, pessoas da minha idade, do meu tamanho. Eu sempre treinava com um cara maior. Então essa foi a mentalidade atrás da mudança. Então meu pai falou, eu acho que eu posso fazer isso acontecer. Quando eu falei que eu queria mudar pra Califórnia. Aí eu lembro que eu lutei acho que tinha um American Nationals em Las Vegas. Aí eu fui lutar esse evento. Você falou com o Gustavo daí, né? Sim, eu era o amigo do Gustavo. A gente se conheceu no Punk Kids. Ele foi um dos primeiros caras que eu lutei no campeonato que eu achei, tipo, ele é tipo world class, ele é muito bom. Foi a primeira vez que eu conheci esse nível. Que lutou com alguém que praticamente estava fazendo a mesma coisa que você, né? Sim, porque esse foi meu primeiro Punk Kids. Eu fui viajar por esse Punk Kids, não sabia como que era esse campeonato. Aí eu cheguei na final com ele acabou me ganhando na final, por uma vantagem. Mas foi daí que meu pai foi conversar com o pai dele, a gente virou amigo. E eu mandei mensagem pro Gustavo falando que eu tava pensando em ir pra AOJ, ou pelo menos visitar pra ver como é que era. Sim, eu lembro que ele me mandou, acho que um screenshot, ele mandou uma mensagem, falou, professor, esse menino quer vir treinar com a gente, ele é um bom competidor. E eu lembro que eu já tinha visto você lutar antes, mas eu acho que essa foi a primeira, assim, conexão que eu percebi, assim, eu ainda não estava participando muito,
Daí eu lembro que eu falei pra ele, fala pra ele vir treinar, me avisa quando ele vai vir e tudo. E daí foi aí que começou. Logo depois do American National, você já veio? Então nessa viagem eu lutei o American National, ganhei o American National de verde. Aí acho que a gente foi de carro até Costa Mesa para fazer esse treino, ficar uns dias e ver como que era os lugares para ficar, Sim. ver umas casas, porque é muito mais caro morar aqui, é outro estilo de vida, né? Sim, então sim. a gente foi ver como que era a rotina na AOJ também e eu lembro que eu curti bastante, eu lembro que na verdade, toda vez que você vai numa academia diferente, tipo, sempre vai ter essa pressão de querer, tipo, treinar bem, mostrar seu trabalho. E vai ter todo mundo que é da sua faixa etária de idade querendo treinar com você e testar. Sim, daí eu lembro que eu fiz o primeiro treino com você, a gente treinou alguns rounds, eu fui com os outros competidores, eu lembro que eu não descansei nenhum round nesse treino. E essa foi a parte que você falou depois que mais impressionou você. Não foi meu jiu-jitsu. Você falou que meu jiu-jitsu era bom. Tipo, isso é bom, mas era mais a mentalidade e o approach do Sim, do eu lembro treino. que você tinha 14 anos, né? Tipo, e eu lembro que eu falei, putz, eu não quero deixar esse menino se sentir desconfortável, porque daí ele não vai vir pra cá. Ele é um bom competidor, eu queria que você se sentisse confortável. Então eu treinei com você um pouco. Daí eu vi que todo mundo da idade, assim, do seu peso, assim, começou a te chamar. Eu lembro que eu cheguei uma hora e falei pra você, não precisa ir se você quiser, pode ir, descansa e vai beber uma água, alguma coisa. Daí eu lembro que você disse, não, professor, tudo bem, eu vou. Foi daí depois, a gente conversou logo depois do treino, né, que eu falei pra você, eu falei, cara, tipo, você foi muito bem, porque não só o jiu-jitsu, eu acho que quando você chega num lugar que nem a AOJ, e tem algumas outras academias no mundo que é assim, existem vários talentos, né? Principalmente com uma criança, tem várias crianças boas. Eu acho que vai acontecer muito desenvolvimento depois que você vai realmente tornar essa pessoa especial, né? Sim. Eu acho que tem muito aprendizado ainda. Você vê a criança ali, ela tem o potencial, mas que nem eu te falei, você tinha um potencial gigantesco. Eu já tinha te visto na competição. Mas eu também tinha outros alunos também que tinham esse potencial parecido, assim. Mas eu gostei muito da sua atitude, assim, de, tipo, você estava num cenário desconfortável, você estava numa... Eu dei praticamente a permissão para você, tipo, tirar um pouco o pé do acelerador, né, e ir mais devagar, e você decidiu, falou, não, eu quero ir, entendeu? Então, eu acho que essa foi uma coisa, assim, que me chamou a atenção. Se eu pudesse descrever uma coisa, foi essa atitude, assim, de querer treinar e, tipo, não estava se importando se estava num ambiente que estava desconfortável, que era uma coisa que você foi lá para isso, né? Você foi lá para mostrar seu trabalho. Sim. Então, essa foi a nossa primeira, assim, conexão. Depois você foi pro Texas e voltou. Eu lutei mais um evento, Fiz uma luta casada, né? Fiz uma luta casada de no-gi. Aí foi depois dessa luta que a gente mudou tudo e foi pra Califórnia. Sim, que eu lembro que daí foi mais ou menos perto dessa época, né? Porque foi antes de um Jiu-Jitsu Con, que a gente vai lutar agora. Em Vegas. Foi o primeiro campeonato que você lutou pela AOJ, né? Sim, acho que foi umas 2 semanas depois que mudei. Sim. E logo depois... Foi bem rápido, as coisas aconteceram bem rápido, porque logo depois a gente já teve uma oportunidade para viajar para Singapura. Sim. Né? Aconteceu uma coisa muito engraçada nessa viagem, que eu sempre dou risada quando eu penso. A gente estava indo no avião, tava você, eu e o Rafael só, né? Na viagem. A gente encontrou depois com o Gustavo lá, que ele foi do Japão. Sim. Mas vocês estavam no first class, né? Sim, a gente estava na primeira classe e você, o seu assento era na econômica. Sim. E daí, quando a gente chegou lá, você tava cheirando vômito. Eu lembro que... Porque eu tava do lado de uma mãe com um bebê. No meio? Sim, eu tava no meio, só que o bebê tava aqui. Acho que o bebê tinha uns 3 anos, uma coisa assim. Aí eu lembro que o bebê ficou em pé, aí começou a chamar a mãe, mas acho que a mãe não tava escutando. E era outra língua, eu não sabia como ajudar o bebê.
Aí, do nada, começou a vomitar em cima de mim. Eu tava sem roupa. Sim, Eu não tinha outra roupa na minha mochila. Aí eu fiquei lá sentando, não tinha nada pra fazer. Mas a mãe ficou pedindo desculpa pra você ou não? Sim, ficou pedindo desculpa, sorry, assim. Aí eu fui no banheiro, eu tentei me limpar, mas não ajudou. Nossa, eu lembro que a hora que eu olhei pra você, assim, a gente nem se conhecia muito, assim. Você tava treinando lá, acho que devia fazer o quê, uns 2 meses? Sim. Daí eu olhei pra você assim, você tava todo molhado. Daí eu falei, o que aconteceu? Daí você falou, o bebê vomitou em mim. Sim. Mas tava fedendo muito. Eu falei, lembra que eu falei pra você, não fica perto de mim, porque você tá cheirando muito vômito, sim. tá muito difícil. Foi bem engraçado. Daí a gente foi, a gente teve um tour de seminários na Evolve, né, que é a que tá fazendo o One agora, que eles têm uma ligação. A gente ficou uma semana lá, foi bem legal. Acho que aquela viagem foi bem importante para essa conexão nossa, né? Eu lembro que a gente fez bastante coisa legal, a gente jogou bastante escape room, né, a gente fazia... foi muito legal. Eu queria, mais para terminar assim, eu queria... Você foi muito bem em todas as faixas, eu acho que essa é uma história mais, assim, que o pessoal conseguiu ver, porque é postado o tempo todo, você teve uma carreira de sucesso grande, e o tempo todo, saindo da juvenil para faixa roxa, faixa marrom, e só foi aumentando, a confiança foi aumentando, o trabalho foi cada vez mais dando aquela certeza que você está fazendo a coisa certa. Sim. Eu queria perguntar algumas coisas para você mostrar o seu ponto de vista para o pessoal. A primeira, o que você acha que mudou mais na sua cabeça, na sua forma de treinar, na sua forma de pensar com essa mudança para a AOJ? Tipo, foi o que você pensava? Foi um pouco diferente? Tipo, tenta imaginar assim, caramba, eu como menino de 14 anos chegando e hoje, o que eu pensava que ia ser e o que foi? Então, eu cheguei com 14 anos, já era verde. Aí eu já tinha bastante título já, eu já chegou ganhando, né? Aí, tipo, eu cheguei sabendo que ia ser treino duro, eu sabia que ia ser mais profissional, eu tava assistindo os vídeos antes de chegar na academia, eu sabia meio que como que ia ser. Só que a coisa que acho que mais trocou na minha cabeça foi... Nossa conversa depois daquele primeiro treino, você falou pra mim, você já é muito bom, você já é um dos melhores, tipo, criança na sua categoria. Seu objetivo é ser o melhor no seu peso. Então, tipo, esquece a faixa, esquece a idade, tipo, você tem que tentar, tipo, chegar nesse próximo nível o mais rápido possível. Aí você botava o objetivo no meu treino, você falava, tipo, se o cara for do seu peso, se um faixa preta chegar que é seu peso, você tem que conseguir fazer pelo menos um round duro com o cara. E foi assim, tipo, você ficou dando objetivo pra mim, eu fui trabalhando pra fazer acontecer. E eu lembro que quando eu cheguei na azul, foi daí que eu comecei a lutar com preta, né? A gente botou esse objetivo de lutar com faixa azul da minha categoria, depois uma faixa roxa. E eu acabei finalizando aquela luta, finalizei outra faixa marrom. Sim, no no-gi, né? Pra poder provar que eu podia fazer luta com faixa preta. Porque faixa preta não vai aceitar com um menino de 15 anos com faixa azul. Não faz muito sentido, né? Mesmo se o menino tem um nível mais alto, é difícil fazer alguém aceitar. Sim, a faixa preta não vai se colocar nessa situação. Especialmente de kimono, né? Porque é por causa da faixa. Sim. Então acho que treinando e competindo sem kimono me ajudou bastante nessa parte de pra poder ir mostrar. Testando, para poder mostrar meu nível, né? Aí eu lembro que a gente planejou lutar um campeonato que era cheio de faixa preta, tinha vários nomes grandes, tinha o Mike, tinha o Gabriel Souza, tinha o Cade, que já estavam lutando nesse nível de faixa preta, e já foram campeões mundiais, né? Sim. Então essa foi uma experiência muito, muito bom para mim, muito bom para o meu crescimento. Porque depois disso, eu lembro que esse foi, acho que uns 2 meses antes da seletiva, né? Sim, do ADCC. Porque eu lutei a seletiva depois. Então, quando eu vi que meu nível já estava bom, que já dava para ganhar dos caras, acho que isso me motivou bastante e deu muita confiança antes do ADCC. Aí eu fui lá, lutei o ADCC, ganhei a seletiva e
com 16 anos eu fiz o recorde, né, de ser o mais novo de ganhar. A ganhar uma seletiva do DCC. Para o pessoal entender um pouco da história, você chegou de verde, daí em pouco tempo você entrou na juvenil, eu te promovi para azul e teve o Covid nessa época, né? Eu acho que foi outro evento que acabou unindo bastante gente, porque a gente ficou num grupo bem pequeno de competidor que treinava todo dia dentro da academia. Quando estava tudo fechado. Então acho que isso foi outro evento que uniu bastante, acho que você com o grupo. E eu lembro que você ganhou tudo na juvenil, depois quando voltou às competições, foi bem nessa época, você estava no juvenil 2, né? Sim. E você já estava treinando bastante com muita gente dura na academia, estava treinando bem, e eu comecei a falar para você, cara, a gente tem que tentar te colocar num cenário mais complicado. Criar um hype. Precisa fazer com que as pessoas vejam o que a gente vê na academia. Sim. E foi aí que você começou a lutar no Flow Grappling, no Who's Number One, começou a pegar a luta com faixa marrom e estava ganhando, destruindo os caras. E daí depois teve esse evento, Who's Number One, onde tinha vários campeões. Eu acho que não somente o fato de lutar com a pessoa, mas quando você se prepara para uma chave que tem caras que são faixa preta, e você ainda é um juvenil, e você tem que colocar a sua cabeça que você vai lutar com eles, que você precisa estar num estado mental onde você vai ganhar deles. Eu acho que isso faz com que você cresce muito, né? Sim. E depois você luta numa chave cheia de faixa preta, duro, campeão. E depois você tem que voltar para juvenil ou voltar para faixa roxa, a pressão psicológica é muito menor, sim, né? Então acho que isso ajuda muito. Você ganhou uma confiança absurda nesse treinamento, porque todo o treinamento foi para você lutar com faixa preta, com caras que estavam na sua frente em termos de experiência. E daí depois você faz essa preparação toda, você vai lá, compete, faz lutas muito boas com todo mundo. Depois você volta e luta na roxa ou até na marrom. Acho que a pressão é muito pequena, né? Porque você sabe que os caras eles têm um nível de experiência muito menor. É lutar numa chave muito mais fácil do que a que você se preparou antes. Sim. Então eu acho que esse evento foi muito importante para você e competir no ADCC tão novo assim. Eu lembro que a gente falou, eu expliquei para você, falei, cara, tipo, com a sua idade, a chance de você ganhar pela sua maturidade, pelo seu desenvolvimento físico, ela é menor do que a das outras pessoas. Lógico que você chega num campeonato que nem o Mundial de Preta ou a ADCC, as pessoas elas têm experiência, elas estão construindo isso faz muito tempo e a maturidade física ela conta muito, né? Um menino de 16 anos contra uma pessoa de 25, 26, até menos, até 21 é muita diferença. A diferença de força, a diferença de massa muscular. E eu expliquei para você, que aquilo lá era a preparação ia transformar você. Sim. E você indo lá e dando o seu melhor e competindo contra os caras ia ser uma experiência incrível, mas que independente do resultado tinha muito a ganhar, entendeu? Sim. E eu acho que foi isso que aconteceu também, eu acho que refletiu muito no que aconteceu depois. Acho que depois do ADCC você voltou de novo na marrom, né, competindo e praticamente destruiu todo mundo na faixa marrom e agora acabou de chegar na faixa preta. Foi lutar lá no Cazaquistão e Austrália. Na Austrália também. Teve vitórias muito tranquilas, assim. Eu acho que você chegou naquele nível onde para ser um desafio mental a luta, você vai... É só quando a pessoa realmente tem aquele nível, né? Acho que, lógico que o ganhar e perder pode acontecer com qualquer pessoa, sim, mas... Eu acho que a pressão psicológica, quando chega nesse nível, ela só acontece quando você sabe que a outra pessoa tem realmente o nível que sim, você tem ou compatível com aquele desafio. Então, acho que você chegou muito cedo nessa idade, né? Nessa maturidade psicológica. Então, eu queria perguntar para você... Você falou para mim que o principal que você achou foi esse desafio, né? Chegar na AOJ e eu estar sempre te desafiando, sempre dando um objetivo a mais. E você acha que hoje você treina com o Tainan, que é campeão mundial na faixa preta, o John, que acabou de ganhar o mundial na faixa preta, já treinou com vários outros campeões, atuais campeões mundiais, assim, pessoas que estão
vencendo agora. Você acha que isso também te ajuda muito na parte de se ver ganhando? Porque você treina com o cara, daí você consegue... Você treina com aquele grupo está sempre numa missão. Você pertence àquele grupo, você vê que os treinos são bons, que você seu nível de jiu-jitsu é compatível com aquele grupo. Você acha que, para as pessoas que estão assistindo, assim, você acha que isso é uma vantagem grande? Sim. Acho que na parte de treino, mas, tipo, também na parte de a gente ser muito próximo, né? Tipo, fora da academia. Eu vejo todo dia as decisões deles, fora do tatame também. E os dois são muito profissionais em todas as áreas, no treinamento, no jeito que eles dão aula, que eles tratam a família. Acho que tudo isso faz a diferença. Quando eu comecei a treinar mais com eles, quando eu cheguei nesse nível de poder treinar com eles, foi daí que eu comecei a prestar mais atenção nessa parte, não só no treino. Quando eu começo a treinar com eles, eu consigo ver o jeito que eles estão lutando no campeonato, eu consigo comparar com o jeito que eu treino com eles. Sim, sim. E acho que faz ficar muito mais fácil para mim ver como está meu nível e ver o que eu tenho que melhorar para chegar onde eu quero. É uma coisa que eu já falei isso antes também, eu tinha bastante, porque eu era faixa roxa, meu irmão era faixa roxa também, e a gente treinava com o Durinho, treinava com o Frasato, e eles estavam competindo na faixa preta. Então, lógico, você vai treinando com as pessoas, independente de se você está ganhando ou perdendo no treino, mas você tem uma referência, né, que você pode ver todo dia. Então, você treina com a pessoa, você vê o nível, daí você começa a ver o quão próximo você está daquele nível. Sim. E como eles lutam na competição. Então, meu professor sempre falava, você tem que usar os faixa pretas que estão competindo e estão vencendo como termômetro. Sim. Porque é assim que você vai ver o quão perto você está do nível que tem para ganhar. E eu vi muito isso na sua carreira, porque você sempre foi uma pessoa que esteve perguntando e tentando analisar ao máximo tudo. E eu acho que tendo esses atletas que estavam uma ou duas faixas ou três na sua frente e eles estavam já colhendo os resultados, como você disse, não somente o treino do cara, mas as decisões, né? Eu acho que isso é uma coisa Quando eu cheguei na AOJ, o treinei na faixa roxa. Então, tipo, eu lembro nesse ano eu fui faixa roxa no começo do ano, foi faixa roxa em janeiro no europeu, ganhei o europeu e você me promoveu para marrom. Aí fiquei uns meses na marrom, mas eu comecei a pensar, tipo, na época que eu cheguei na AOJ, o Tainan era na faixa roxa. E olha como ele evoluiu, evoluiu nesses 4 anos, acho que vai fazer 4 anos que eu tô na AOJ agora. Então, é muito pouco tempo e muita evolução, né? Então, isso me motiva bastante, porque eu vejo que eu também posso ter eu posso também seguir os mesmos passos. Sim, e ter essa evolução. E como teve, né? Se você pensar agora, se há 4 anos atrás você era um menino de faixa verde que estava tentando entrar para o time e tentando explorar um horizonte novo, agora você é um faixa preta, né? Então, tipo, que ganhou tudo nas faixas anteriores. Então, existiu uma transformação muito grande nesses 4 anos. Que foi de um menino faixa verde com um sonho de fazer alguma coisa para um faixa preta que sabe, que tem não somente sonhos agora, eu acho que não é nem sonho, mas são objetivos, né? Troca, eu acho que fica, como você está mais perto, você sabe que vai alcançar, é só uma questão de tempo e trabalho, eu acho que se torna um objetivo. E acho que essa é a principal diferença. Eu vejo você... Eu tento comparar 4 anos atrás, um menino que chegou na academia com um potencial gigantesco. Como você disse, você já estava ganhando o campeonato, mas eu acho que a evolução mental que você teve, a percepção do seu potencial e de tudo que você poderia fazer, eu acho que isso alavancou muito nesses 4 anos. E isso que eu quero mostrar mais para as pessoas que estão assistindo, porque... Existe essa nova geração, vai ter muita gente com potencial bom, porque na academia a gente hoje tem grupos de 5, 6 anos de idade que treinam 2, 3 vezes por dia, que é impressionante. Então essas crianças vão chegar nos 15, nos 14, com um nível de jiu-jitsu muito alto.
Mas eu acho que não é somente, é uma coisa que eu sempre falei para você, sempre falei para o Tainan, sempre falei para todo o grupo. Você ser bom de jiu-jitsu é uma coisa, mas você saber utilizar todas as oportunidades e saber visualizar o seu potencial, o seu futuro e montar isso, eu acho que é uma habilidade a mais. Sim. E eu acho que essa é a parte que você vem fazendo agora desde que você chegou na academia, com excelência, e com certeza vai vencer muito na faixa preta. A última pergunta para a gente terminar, eu queria que você dissesse quais são o seu objetivo assim, para o futuro, para as pessoas entenderem e elas conseguirem ver que acontecer. Eu quero que elas vejam que o que você está falando em alguns anos, quando talvez essa entrevista vai estar na internet e daqui 4, 5, 6 anos, seja quanto tempo passar, as pessoas olhem e falam, nossa, tipo, ele falou que ia fazer isso e realmente ele trabalhou para que isso acontecesse. Para elaborar melhor a pergunta, como que você vê você nos próximos 5 anos? Assim, o que você vê acontecendo na sua vida? Então, meu foco desde que eu era pequeno era sempre ser o melhor atleta que eu posso ser. Então, isso significa, tipo, claro que eu vou melhorar, vou treinar todo dia para fazer, ou para poder ganhar os títulos que eu quero. E eu acho que todo mundo quer ganhar título. Sim. Todo mundo fala que quer ser campeão mundial. É claro que eu quero ser. Eu quero ser conhecido como um dos melhores americanos de todos os tempos. Então, esse vai ser meu foco, meu maior foco, meu objetivo nos próximos anos. Eu acho que os títulos vão vir naturalmente. Tipo, eu já estou no caminho de que, tipo, eu treino todo dia, minha vida é jiu-jitsu, né? É o meu lifestyle, né? Não faço mais nada. Mas eu também quero usar meu sucesso como atleta para poder abrir uma academia um dia com vocês, se der. Eu quero abrir um outro AOJ daqui, não sei quantos anos vai demorar, mas depois de eu achar que eu fiz tudo que tinha que ser feito como atleta, abrir uma academia e ter uma família com sucesso também. Praticamente seguindo os passos que vocês tiveram, né? Vocês, o Tainan. Acho que por causa de vocês que eu consigo ver aonde... Visualizar esse caminho. O que tem que ser feito, né? Daí, tipo, você já sabe os passos que tem que ser feito. Eu venho assistindo todo dia. Então, nos próximos anos eu pretendo ganhar meu primeiro título na preta no primeiro ano. Que vai ser ano que vem. Então, esse vai ser o primeiro objetivo, chegar no nível que tem que ser para poder ganhar e ganhar bem, dominar a minha categoria. A gente ainda não sabe qual categoria que eu vou lutar, a gente está decidindo e planejando essa parte agora, mas vamos ver. Sim. E outra coisa que você até mencionou, mas o pessoal que não sabe, você está fazendo sua primeira Masterclass com a AOJ. E a Masterclass vai ser bem legal porque você vem de uma geração onde praticamente tudo foi filmado, né? Você tem lutas desde faixa branca até a faixa preta, que é uma coisa bem única. Talvez você seja um dos primeiros dessa geração que teve tudo filmado, assim. O fato de ter o suporte da família, a família está sempre filmando tudo, documentando tudo, bem legal. A gente decidiu fazer essa Masterclass mostrando as fases da carreira, desde criança até a faixa preta, e explicando o que foi o diferencial, o que você aprendeu de mais importante em cada fase. Sim. E na faixa cinza, na faixa amarela, faixa laranja, faixa verde, faixa azul. E você mencionou algumas decisões que você fez e que foram importantes, mas essa vai ser uma versão muito mais completa, né? Porque vai ter bastante imagens e vídeos e mostrando tudo. Hoje eu sempre te falo isso, você é um excelente professor também, não só um excelente atleta, mas você sempre foi muito estudioso desde que você chegou na academia e isso faz com que você entenda a técnica melhor, faz com que você saiba explicar melhor. Eu queria que você falasse um pouquinho, antes da gente terminar,
Só qual a importância, assim, para você de você conseguir compartilhar o que você sabe com as pessoas, essa parte. Sei que além da parte financeira, que hoje é uma das maneiras principais de você fazer dinheiro com o jiu-jitsu, que com certeza isso, você chega num nível de atleta que você quer compartilhar e você quer vender a sua knowledge, né? Mas eu queria que você falasse mais essa parte pessoal, né? Hoje você dá aula para criança na academia, você lidera o programa de sem kimono, então teve uma evolução nessa parte também, que a gente falou pouco aqui, ou nem falou, mas eu queria que você falasse mais da importância disso, desse trabalho mais de comunidade, antes da gente terminar. Então, como falei, meu objetivo é abrir uma academia um dia. Eu acho que tudo que eu venho fazendo na minha vida hoje em dia, tipo, todo dia praticamente, é para me preparar para esse próximo passo, né? Eu acho que vai ser... Acho que tem muito tempo para fazer isso acontecer, mas todo dia eu venho melhorando nessa parte de ser professor, de ser um líder na academia, ser alguém que consegue inspirar as crianças, ou até os adultos. Acho que eu sou alguém muito novo, né, para estar liderando um grupo de adulto também. Isso é muito legal. Aí eu venho trabalhando com criança, adulto, e isso vai só ajudar, né? Eu quero ser o melhor atleta e o melhor professor que eu conseguir. Então, para ter uma academia de sucesso, você tem que ser bom nas duas partes. Eu acho que meu trabalho como atleta só vai ajudar na parte de ser professor, de liderar uma aula, né? Sim. E eu lembro, você tocou nesse assunto, eu lembro que quando você... Faz quanto tempo? Faz mais ou menos uns 2 anos que você está dando, ou 1 ano que você está dando a aula no Gi? Foi depois da seletiva do ADCC, ou antes, um pouco antes, eu acho. Você era roxo ainda? Sim. Então. Acho que é azul. Azul, né? Azul. Então eu lembro que foi a primeira, eu cheguei para você, a gente teve uma vaga, né? O professor que dava aula desse programa, ele estava saindo e eu fiz assim até uma decisão que talvez muitas pessoas iam ter dúvida disso ou iam pensar que era uma decisão errada, mas eu cheguei pra você na época, eu acho que você tinha o quê? 16 anos? 16. Eu falei, cara, eu acho que... Eu era juvenil 2. Eu acho que você vai ser a pessoa que vai liderar esse programa e eu sei que você é novo, eu sei que você não tem muita experiência com isso, mas eu acredito no seu potencial, você é um bom professor e eu quero que você lidere o programa de sem kimono da academia. Sim. E é legal ver nesses 2 anos, o quanto você cresceu, desenvolveu também dando aula. Eu acho que você coloca um menino de 16 anos para liderar um programa e para ser o principal professor, representante numa academia. A UJ, o pessoal do Brasil que está assistindo, a gente recebe visitantes do mundo inteiro quase todo dia, né? Sim. Tem pessoas faixa preta, todo dia tem uma pessoa de algum lugar do mundo diferente. As aulas são gigantes e tem aulas que tem mais de 100 pessoas. Então, você colocar alguém, principalmente um menino de 16 anos, para liderar um programa que é tão grande numa academia que a academia... Teve uma época que era o Rafael que puxava esse treino e ele liderava o programa. Então, uma pessoa com experiência, com bastante título. Eu acho que, da minha parte, teve bastante confiança no seu trabalho, né? Você já vinha mostrando muito potencial e você já vinha mostrando muita capacidade, mas eu acho que foi muito corajoso também da sua parte de pegar essa responsabilidade, né? Você sabia, numa academia onde, olha quantas pessoas boas de jiu-jitsu tem, e você fala, caramba, eu vou ser o cara que vai liderar isso, entendeu? Vou ter faixa preta na minha aula, faixa roxa, marrom, e eu sou juvenil 2. Mas isso era uma vantagem minha aqui, eu acho que não é todo mundo que tem. Desde criança eu venho treinando e lutando de kimono e no gi também. Sim, sim. Então acho que isso me deu aquela oportunidade de poder dar aula um dia, mas também lutar com preta como faixa azul, né? Então
Nessa parte, acho que ajudou bastante como atleta, mas também como professor na academia. Sim, e eu acho que além da habilidade, o fato de você treinar e ser preparado, ela veio desenvolvendo naturalmente, mas eu acho que precisa ter coragem também. É difícil é uma decisão que você toma que te coloca, que nem você falou, eu sou faixa azul e vou competir contra os pretas. É uma decisão de coragem, né? É uma decisão que você chega lá e você tem mais a se expor e perder, porque principalmente você estava ganhando tudo muito fácil na juvenil e você sabia que ia ser muito difícil de algum juvenil te ganhar, mas você se expõe mais assim, você coloca fora do cenário de conforto. A mesma coisa na academia, você pode ser só um aluno, você não está fazendo pelo dinheiro, entendeu? Você pode ser só mais um aluno, ir lá fazer a aula, não ter essa responsabilidade. Mas aí você se coloca nessa situação de, não, eu vou ser a pessoa que vai liderar e eu vou fazer acontecer. A gente coloca a meta de crescer e fazer o número de pessoas na aula aumentar. Então, acho que isso é bem legal. Foi uma coisa que eu queria compartilhar com todo mundo também, porque às vezes as pessoas elas veem o sucesso na competição, o ganhar o Mundial, o ganhar o Pan-Americano, mas elas não entendem muito da postura da pessoa, das decisões que as pessoas fazem por trás, que vai preparando, né? Eu acho que essas decisões, essas pequenas decisões assim, elas vão moldando você, elas vão preparando você para ter coragem, né? Para ser um cara que chega lá, não importa o tipo de desafio que você tem na sua frente, você encara de frente e tá pronto para se desafiar. Então, acho que só para terminar foi bem legal assim para as pessoas. Eu quero fazer mais vezes, porque eu acho que principalmente o pessoal do Brasil tem muito a aprender e a conhecer. Eu acho que às vezes a pessoa só olha e pensa, o cara é um gringo, ou tudo foi mais fácil para o cara, porque o cara nasceu nos Estados Unidos e eu nasci no Brasil, é mais difícil, país terceiro mundo. E eu tinha essa mentalidade quando eu era criança também. Eu vim do interior de São Paulo, eu olhava e falava, nossa, a pessoa nasceu nos Estados Unidos, está tudo mais fácil e nem precisa trabalhar duro. E não é verdade. Eu acho que existem pessoas que trabalham duro em todo lugar e existem pessoas que trabalham mal em todo lugar do mundo. Independente de onde ela nasceu, da classe social da pessoa. Eu já trabalhei com pessoas que vieram da favela ou de comunidade e eram preguiçosos, não trabalhavam duro, não tinham ambições na vida. E eu trabalhei com pessoas já de classe social mais elevada que eram batalhadores, que independente do que se era por dinheiro ou não, a pessoa colocava o sangue ali para treinar. Então eu acho que só para explicar para o pessoal, eu acho que essa é uma das importâncias da gente fazer esse tipo de conversa, para a pessoa ver que não importa muito a classe social, aonde você nasceu, onde você cresceu, eu acho que tudo depende da sua ética de trabalho, da sua postura. Eu acho que isso é o mais importante. E lógico que você vai achar isso em todo lugar, na comunidade, em São Paulo, em Florianópolis, no Rio de Janeiro, nos Estados Unidos, no Japão. Hoje, acho que a AOJ mostra isso pra gente, né? A gente tem atletas da Argentina, do Equador, do Japão, da Austrália, que vão lá e a gente vê que quem tem resultado não é quem nasceu em um lugar específico, mas quem tem essa disciplina e essa vontade de se superar. Então, pra gente terminar, obrigado. A gente... vamos tentar fazer mais e espero que dê pra gente ir. Você foi pro Brasil comigo, foi ano passado ou retrasado? Retrasado. Retrasado? 2021. E espero que a gente consiga ir talvez no final desse ano ou ano que vem para você conhecer mais a galera lá e ter mais contato com o pessoal que é fã do seu trabalho lá. Com certeza. Obrigado. Valeu.